Bom, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres querendo vir para cá, é muito difícil a escolha de abandonar a sua família. Você vai estar abandonando a sua família. É um preço muito alto que você vai estar pagando por isso. Então você tem que ter certeza absoluta que é isso mesmo que você quer, que você vai estar privando seus pais e seus filhos terem um contato com a família no Brasil. Comparo a minha infância no Brasil e a infância dos meus filhos aqui. Eu vejo que apesar deles viverem num país que é mais seguro, mais oportunidades, então você tem boas oportunidades de empreender, então eu acho que a minha infância no Brasil foi mais rica, ela foi mais simples. O relacionamento que eu tinha com os meus avós, as memórias que eu tinha, um calor que a gente não tem aqui. Então você vai estar abrindo mão de um estilo de vida. Bom, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Paty, tenho 46 anos, moro em Nova York há 20 anos. O que eu faço aqui? Eu faço roteiros personalizados, eu faço tours no Brooklyn e eu também tenho um curso de planejamento de viagem. Para quem não me conhece, eu tenho um Instagram, ele se chama Newyorkina. O Patrick vai colocar direitinho como é o Instagram para vocês acompanharem aqui embaixo. É isso. E quantos anos faz que você mora aqui nos Estados Unidos em geral? 20 anos morando nos Estados Unidos, vim em 2001, mas eu vim pela primeira vez em Nova York em 96, então é 25 anos de ida e vindas aqui para Nova York. Acho que em Nova York as pessoas nascem com esse sonho, vem um monte de filme, já fica naquela paixão mesmo de vir para Nova York, e outras pessoas não têm tanto interesse. Eu era daquele time de pessoas que não tinha muito interesse de vir para cá. Minha irmã tinha feito uma viagem de mochilão para a Europa e eu fiquei com vontade de ir para a Europa, queria estudar em Barcelona e nisso eu tinha uns 18 anos quando ela viajou e aí então minha meta foi juntar grana para poder estudar em Barcelona, fazer um intercâmbio em Barcelona. Demorou 2 anos para juntar a grana para conseguir ir para Barcelona. Quando eu cheguei lá, como era uma coisa que eu estava juntando muito tempo grana, eu estava muito ansiosa por essa viagem, eu passei mal na minha viagem para Barcelona e eu tive que voltar. Uma semana depois eu tive que voltar porque eu tive uma crise de ansiedade. Passei super mal. Cheguei no Brasil, passou, mas lá em Barcelona eu estava super nervosa. Então, quando eu voltei, a empresa de intercâmbio me devolveu boa parte da grana. E uma amiga minha falou, vamos pegar essa grana e vamos para Nova York. Eu falei, não, mas não tem outro lugar pra gente ir, não tenho muito interesse de ir para Nova York e tal. Mas ela ficou insistindo e eu acabei realmente indo para Nova York com ela por insistência dela. Eu vim com mais uma amiga, então eram 3 meninas e a gente passou uma semana aqui em Nova York fazendo aquele roteiro bem turistão. Em 1996 ainda tinha as Torres Gêmeas, não tinha internet. Não tinha internet, a gente tinha que fazer o roteiro. Quem planejou foi minha amiga. Aí ela pegou aqueles guias Nova York, a gente foi seguindo lá os guias. E eu não gostei de Nova York. Quais foram as suas impressões? Eu achei Nova York suja, eu achei muito turistona. Nada assim chamou minha atenção, eu não gostei daqui, eu não me identifiquei com a cidade. A viagem foi do jeito que ela queria, então eu estava seguindo o sonho dela. Ela gostava de fazer muitas compras, eu também não gosto de fazer compras, a gente ficava indo em loja. Sim. Não foi uma viagem que ficou na minha memória, eu não gostei. Mas 2 dias antes de eu ir embora, ela queria numa 2 dias antes de ir embora, minhas amigas queriam numa balada. Eu não queria ir, eu já quero voltar pra casa, já tava de saco cheio da viagem. Onde que era a balada, você lembra? Num lugar que chamava All Bar. Não existe mais. Hoje é Lavo. Ah, eu conheço. Hoje é Lavo. Quando eu cheguei naquela balada, eu tinha esquecido minha identidade. E eu fui barrada na porta. Então eu voltei pro hotel e falei, gente, eu não...
chega, não vou ficar aqui, não vou voltar lá não. E parece que minhas amigas me forçaram a ir para essa balada, parece que eu tinha que estar nessa balada. Chegando na balada, já estava quase indo embora, estava achando chato. Na hora que eu tô pegando as coisas, subindo as escadas para ir embora, desceu um grupo de rapazes e eu me interessei por um deles. E aí eu falei, vamos ficar na balada. E mudei os planos. E aí nisso eu conheci meu marido, que não era o rapaz que eu tinha achado bonitão. O rapaz que eu achei bonitão é um amigo dele. Só que o amigo dele não tava me dando muita bola. Mas o meu marido, que na época, né, tava me paquerando, era muito insistente, tava lá o tempo inteiro lá insistindo. Eu falei, vou dar uma chance para esse rapaz para ver se o amigo nota. E nisso esse rapaz, que é meu marido hoje, que é o David, ele é muito bom ele é assim, muito persuasivo, ficava lá conversando comigo e a gente ficou conversando muito tempo. No dia seguinte a gente foi passear, ele me levou para o Metropolitan, era meu último dia. Como que era seu inglês? Até então que você estava falando com ele, né, americano, né? Meu inglês era bom, o meu inglês sempre foi bom porque meu pai sempre teve o sonho de morar nos Estados Unidos. Então meu pai sempre incentivou o inglês, sempre levava a gente para os Estados Unidos, nunca para Nova York, mas para Flórida, para Califórnia. Então eu já tinha o inglês fluente. Ele tinha uns erros gramaticais e tal, mas eu já tinha o inglês fluente, conseguia me comunicar bem. Certo. E aí foi o diazinho pro rolê com ele, né? No dia do rolê a gente foi passear, a gente foi pro Metropolitan. E aí eu comecei a sentir aquela ansiedade de novo. Começou a me dar uma crise de ansiedade de novo. Minha crise de ansiedade, ela se manifesta através de... Eu fico muito enjoada, começo a vomitar. Então, no final do dia, que eu tava lá no rolê com o David, dei um vomitão nele. Nossa, não acredito. Vomitei, na frente dele, e aí eu fiquei morrendo de vergonha, fui correndo pro hotel, quis ir logo pro hotel, fingi que eu tava dormindo, não queria saber dele, e aí minha amiga parece que passou meu telefone pra ele, né, porque não tinha internet. Você não tinha passado até então? Não tinha, eu tinha o telefone daqui, mas eu não tinha na verdade nem tinha o telefone daqui. A gente não tinha celular. Não tinha SMS. Não, a gente marcou um horário para ele vir me buscar no hotel. Entendi. Era assim, Era assim. Se ele vinha, não vinha, né? Não sei. Não, ele não sabia meu telefone. E aí ela passou meu telefone para ele. Cheguei no Brasil, fiquei uns 9 dias no hospital, passando mal, porque eu não sabia que era ansiedade na época e eu não melhorava daquela ansiedade. Então tava passando, eu tinha que tomar soro, eu não estava melhorando. E aí ele começou a me ligar no hospital. Eu falei, gente, deu vomito. Com o telefone do Brasil. Ele ligou para minha casa, depois ele acabou ligando pro hospital. Eu falei, gente, eu dei um vomitão no rapaz, ele ainda tá me ligando daqui. Gamou, né? E aí eu quis voltar para Nova York, depois que eu melhorei, para me encontrar com ele. Então eu fui em outubro de 96, voltei em fevereiro de 97 para Nova York, para me encontrar com ele. Um ano depois? 6 meses, por aí. E aí eu tive uma outra experiência, foi completamente diferente. Eu me hospedei, minha mãe, se a minha mãe souber desse vídeo agora, ela vai ficar sabendo agora. Olha aí, Vou revelar onde eu fiquei hospedada. Minha mãe achou que eu ia ficar hospedada na casa da casa dele, da mãe dele. Eu fiquei hospedada no dorm da NYU, escondida. E também um quarto de homens, né? Ele tinha roommate e tal, ele tinha um cara que dormia lá com ele. Eu me enfiei lá, fui com a cara e com a coragem. E fiquei uma semana em Nova York e foi completamente diferente. Eu fui para lugares completamente diferentes. Eu fui para os lugares que os locais ficavam. Vi como era um pessoal da minha idade estudando numa faculdade, a independência das pessoas, né? Em São Paulo você fica na casa dos seus pais, eu por exemplo, ficava na casa dos meus pais, aí ia para a faculdade, era outra vida. Aqui era
todo mundo de outros estados, solto, de outros estados, livre, fazendo o que queria. E eu achei isso fascinante. Aí eu comecei a me apaixonar realmente por Nova York. Então, vamos lá. Depois que eu passei foi uma semana que eu passei em Nova York com ele, no Dorm da NYU. Depois disso, eu comecei a ter um relacionamento à distância com ele. Aí veio a internet. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter internet. Mas a internet era assim, era com modem. Não tinha WhatsApp, era modem, aí eu mandava um e-mail, aí 3 dias depois chegava o e-mail, ficava toda hora chegando minha caixinha, tudo e-mail. E às vezes ICQ ou tinha o American Online Messenger. Então era esse tipo de comunicação e às vezes ele me ligava de madrugada, que era mais barato, ele me ligava de madrugada na minha casa. E era assim que a gente se comunicava, foi mais ou menos 5 anos assim. 5 anos, porque eu estava fazendo faculdade e eu queria acabar minha faculdade no Brasil. Então, na minha cabeça, eu trabalhava, aí juntava toda a grana que eu fazia trabalhando no Brasil, ou para vir para cá, ou ele vinha para o Brasil e a gente viajava pelo Brasil. E eu fiquei nesse vai e volta por uns... Na verdade, eram 4 anos, né? Primeiro, quando eu me formei, eu pensei, vou me formar, tenho um inglês bom, tenho um currículo bom, trabalhei em Citibank, trabalhei em empresas bacanas. Ok, vou me formar e aí eu vou para Nova York e aí vou trabalhar lá em Nova York e vou casar e pronto, fim da história. Então, na minha cabeça, Seu plano seria esse? Meu plano era esse. Você se formou em quê? Eu me formei em administração. Tá. E aí? Aí você já trabalhava nessa época antes de você vir pra cá? Trabalhava. Eu trabalhava antes de vir pra cá. Tinha uma vida lá já? Tinha vida lá. Tinha vida lá e ia de acordo com a minha cabeça, o plano era esse. E aí eu comecei a juntar uma grana para estar preparada para vir pra cá. E aí eu começava a também escolher as empresas, as multinacionais que eu ia estar trabalhando para ver se era alguma coisa uma empresa que ia ter uma referência aqui nos Estados Unidos. Então eu comecei a ficar estrategicamente montando um plano para conseguir vir para cá. Terminei a faculdade e aí eu queria então ficar aqui uns 3 meses para tentar arrumar emprego. Certo. Não tinha Airbnb. Então eu tinha que pegar o que se chamava de sublet, que é um subaluguel. Isso aí era quando? Que ano mais ou menos? Foi em 2000. Foi em 2000. Eu queria então alugar um lugar, não consegui alugar porque eu não estava presencialmente aqui, eu não tinha renda, ninguém sabia quem eu era, então ninguém estava me dando um sublet, eu não conseguia alugar, ou os sublets eram vazios, apartamentos vazios, então assim, sem móveis, sem nada, então precisava pelo menos uma cama, uma televisão, sei lá, precisava de alguma coisa. Então foi muito difícil e o David foi me ajudando nisso do sublet, mas o David também não tinha grana, né? Ele estava na faculdade, ele era Durango, ele não trabalhava, então foi bem difícil a gente conseguir um sublet, mas a gente acabou conseguindo um muquifo. Na época era na St. Mark's Place. Lá na East Village? No East Village, que agora tá moderninho, tá bacana, mas na minha época, não. Não era tão legal assim. Mas foi o que a gente conseguiu. O David foi me buscar no aeroporto e parou na frente do apartamento. Eu falei, você tá brincando, né? Eu pensei, porque ele tinha falado, o lugar é moderninho e tal, o lugar é gente jovem. Então eu já tava imaginando um lugar assim... Tipo aqui, tipo Williamsburg, entendeu? E eu cheguei lá, falei, não, é brincadeira, né? Não é aqui. E não, é aqui sim. E tinha um pessoal dormindo na sarjeta, bem na frente de onde eu tava, tinha que pedir licença toda noite. Era bem muquifo mesmo. E o apartamento era num 4º andar, não tinha elevador, tinha que subir com as malas. Nova York. Né? Nova York. Com janela quebrada do banheiro, o fogão era assim dos anos 20, queimei o cabelo uma vez fazendo um bife no fogão, porque era um negócio dos anos 20, era super antigo. Quem morava lá com você? Então o apartamento era vazio, então eu tava lá. Uhum.
o dono do apartamento, ele me ligou para perguntar se estava tudo bem, logo no comecinho, quando eu fui chegar lá, e ele falou, se você quiser, a gente pode marcar um café, a gente toma um café pra gente se conhecer. Eu falei, não, pelo amor de Deus, se eu marcar um café com esse homem, eu não vou conseguir dormir nessa cama, mas eu não quero saber quem morava aqui. Eu não sei quem era o dono do apartamento, eu preferi não saber quem era pra ficar de boa lá. Quando eu fui pra Nova York nesses 3 meses, antes de eu sair do Brasil, eu tinha convicção que eu não ia voltar. Aí eu falei, minha mãe estava desesperada, minha mãe ficava chorando direto, ela ficava super triste. Meu pai estava abrindo champanhe, porque meu pai, né, sempre teve o sonho de morar nos Estados Unidos, então meu pai incentivou pra caramba. Minha mãe estava super mal, ficou super triste. E eu falei, mãe, mas eu tenho que ir, é meu destino, sei lá o quê. E aí eu fui. E eu tinha feito uma pesquisa antes de todas as empresas brasileiras ou empresas multinacionais que tinham no Brasil. Peguei todos os endereços, imprimi 300 milhões de currículos e fiz um roteiro. Todo dia eu ia para alguma área da cidade para ir distribuindo os meus currículos. Então é isso que eu fazia. Então eu tinha dias de distribuição de currículos. Outros dias eu lavava roupa, adorava, nossa, adorava, ia num laundromato lá, me achava com as roupas. Então assim, foi uma mistura de ver se era isso mesmo que eu queria com tentar arrumar emprego. Ficava entregando direto, consegui algumas entrevistas, mas na entrevista a primeira coisa que me perguntavam se eu tinha visto de trabalho. Então... Quebrava as pernas já na primeira. Já na hora que eu falava que eu não tinha o visto de trabalho, já o semblante da pessoa já fechava. E aí já, olha, não vou nem olhar. Quando você conseguir o teu visto de trabalho, você vem e a gente marca uma entrevista. Então eu só levei... Percebendo que o buraco era mais embaixo, né? Só levei portada fechada. Sim. E aí eu fiquei... Quais tipos de emprego você aplicou? Eu apliquei em bancos, porque eu tinha trabalhado em bancos no Brasil. Fui em empresas brasileiras que tinham aqui, então Globo, Unilever, Colgate, todas essas multinacionais que tinham também no Brasil. E... basicamente, escolas também, escolas de português, escolas de línguas talvez. Sim. Então você aplicou basicamente para um trabalho do mesmo nível que era o seu lá no Brasil? Sim. Né? Tá, entendi. Só para a galera entender. Pode continuar. Eu apliquei para trabalhos que era do mesmo nível que o meu. Eu pensei que eu ia conseguir um emprego dessa maneira e tal. Talvez até com familiares do meu marido. Tinha gente que trabalhava em banco. Então eu falei, certeza que eu vou conseguir esse emprego nesse banco. Sim. Já no segundo mês eu já estava prevendo qual que ia ser o resultado disso aí. Comecei a ficar muito triste, muito mal. Torrei toda a minha grana, né? Juntei uma grana imensa para ficar aqui me bancando 3 meses aqui em Nova York. Fiquei anos juntando essa grana para conseguir bancar esses 3 meses. Voltei com uma mão na frente e outra atrás, triste, deprimida e sem esperança, porque também quando eu conheci o David, ele tinha 19 anos. Em 2000 ele tinha 23. Ele não queria casar ainda. Quem era mais você? Eu sou mais velha, eu sou 2 anos mais velha. Tá. Então ele não queria casar ainda, eu também não queria casar, porque eu não tinha certeza se era isso que eu queria. Então, Você queria casar por impulso, né? eu não queria casar por impulso, eu queria ficar pelo menos 1 ano em Nova York para ver se era realmente isso que eu queria fazer, se eu ia me adaptar. Uma vida normal, né? Uhum. Eu queria ter uma vida normal, era muito ilusão ficar uma semana aqui, ou até eu fiz curso de inglês, né, no IU, fiquei 2 meses, que era um período que eu fiquei maior antes daqueles 3 meses. Então, é bacana e tal, mas não é a vida real. Sim. Não é trabalho, não é uma vida... Nunca tinha ido morar sozinha, não sabia o que era isso. Sem perspectiva do que eu ia fazer. Eu fiquei um tempo completamente assim... Poxa, eu fiquei 4 anos alimentando esse sonho, fiz a minha faculdade toda a minha vida foi voltada para isso, para esse plano master que eu ia me formar e vim para cá.
e foi tudo por água abaixo. Eu não tinha ideia do que fazer e eu tinha muito medo também de não vir com um trabalho certinho, com a documentação, porque meu medo era, sou apaixonada por esse cara, e se alguém me descobre e eu sou deportada e eu não posso voltar para os Estados Unidos e o cara que eu amo tá lá. Então, o meu maior medo era, e se eu for pega, eu não vou poder nunca mais ver ele, nunca mais ir para lá. Então, esse era meu maior medo. Certo, mas ainda você tinha planos de voltar de algum jeito, né? Eu tinha planos de voltar, mas eu não sabia como. Então, eu fiquei uns 6 meses meio chorando lá, meio quase desistindo. E aí me veio uma luz de qual outra maneira, me veio uma luz, né? Qual outra maneira que eu poderia vir para cá? Eu não queria vir ilegal, trabalhando não dava. Como que eu consigo ter um visto para morar aqui durante 1 ano e ficar aqui e ver se era isso que eu quero? A única maneira é estudando. Então, eu comecei a ver faculdades, comecei a ver escolas, faculdades, e aí eu comecei a ver masters, né, MBAs. Eu não tinha grana para pagar tudo aquilo, era muita grana. Falei, nossa, eu vou pagar essa grana imensa que eu não tenho. Como é que eu vou juntar essa grana para fazer um negócio que eu nem sei se eu estava tão interessada em fazer um Masters, né, um MBA, só para ver se é isso que eu quero. Não tinha condições. Então eu falei, não, Masters não vai rolar. Aí eu comecei a ver que outros cursos que eu poderia fazer que eram full time. Aí eu tinha que pesquisar o que é um curso full time, porque só pode estar aqui full time, porque se você está... Você tem que ter uma certa quantidade de horas estudando para você ter o visto de estudante, senão eles não te dão um visto. Então eu comecei a ver o que eu posso fazer que vai me dar um visto de estudante full time. E aí eu acabei encontrando a City University, as CUNYs, que são as faculdades públicas daqui. Community College. Elas não são de graça, mas elas têm um preço bem acessível. E eu falei, nossa, vou fazer então um curso na CUNY. Aí eu comecei a ver que cursos que tinham. Tem vários cursos, tem Masters também e tem também os Undergraduates, que é como se eu estivesse fazendo uma faculdade tudo de novo. O Master era muito mais caro do que o Undergraduate. Então eu pensei, vou fazer um Undergraduate, né, que é, tipo, fazer uma faculdade de novo, de alguma coisa que me interessa. E seria 4 anos? Seria 4 anos. Mas a minha intenção não era fazer 4 anos. Eu falei que eu ia fazer 4 anos para a City University, mas o meu plano era fazer 1 ano, ver se eu queria estar aqui ou não, e depois voltar. Então eu falei, vou fazer 1 ano de psicologia, que eu acho que é algo que me interessa e tal. Mas também, para conseguir entrar na City University, não é tão simples. Aí eu tive que pesquisar tudo isso com a internet, com modem e sem WhatsApp. Eu tinha que pesquisar o que é undergraduate, o que é graduate, como é que funciona, que eu tenho que escolher as aulas, como é que eu consigo entrar aqui, que documentos que eu preciso, que papéis que eu preciso dos meus professores da escola. Eu precisava de comprovante de renda, tive que pegar com meu avô, comprovante de renda. Eu precisava um monte de coisa, GPA, não sabia o que era GPA, as notas do Brasil são diferentes das notas dos Estados Unidos. Tudo isso eu tive que pesquisar, então foram meses de pesquisa para ver como é que eu vou conseguir mandar o meu application e mandando o meu application com quem que eu falo. Sim. Com quem não tem. Você não sabia nada, né? Nada. Com quem que eu falo? Então era uma coisa muito frustrante, foi muito difícil. Eu enchi o saco do David, David, eu tô nessa por tua culpa, você vai lá, encontra uma pessoa para me ajudar, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E aí eu encontrei uma pessoa no Admissions Office, que é onde quem faz toda essa parte de documentação, vê quem aprova aluno e tal. O nome dele era Jesus. Então eu sempre falo que Jesus saved me. Eu sou judia, mas Jesus me salvou nesse caso. Então Jesus era o meu contato na Brooklyn College. E eu mandava e-mails para ele, mandava documentação para ele. Ele era muito atencioso. E ele me ajudou muito. Só que o resultado de se eu tinha sido aprovado ou não... Não dependia do Jesus. Né? Não dependia do Jesus e era muito demorado. Era muito demorado. Então,
eu mandei minha documentação, nem lembro quando é que foi, deve ter sido alguma coisa em outubro, alguma coisa assim. E só em janeiro que eu ia ter a resposta se eu tinha sido aprovada ou não. Ansiedade, né? Muita ansiedade, muita ansiedade. E você fica naquela, quando você fica assim, mandando essa documentação, esperando a resposta dos outros, eu estava numa posição que eu não estava nem aqui nem lá. Eu não estava, minha cabeça não estava mais no Brasil, eu não conseguia fazer planos lá. Eu ficava, sabe, só aguardando aquele momento que eu ia saber se eu ia entrar ou não na faculdade. Não conseguia curtir esse momento, não conseguia fazer nada. Nada. Estava à mercê daquele resultado. À mercê daquilo. E quando ele me passou a aprovação, ele falou que eu fui aprovada, ele falou em janeiro e eu tinha que me mudar em fevereiro. Então você tinha um mês. Um mês. Eu tinha um mês para falar, colocar tudo atrás, falar tchau para meus pais, para meus amigos, tudo. E aí você ia vir estudar aqui, ia fazer o quê? Qual curso? Psicologia. Certo? Você já tinha lugar para morar ou ia morar nas dependências da escola? Não tinha lugar para morar e a escola não tinha dorm. Então eu morei de favor na casa do David. O David tinha, a casa dele do Brooklyn tinha 2 andares. A casa da família dele? A casa da família dele. Então tinha 2 andares, ele morava embaixo e tinha um apartamento em cima que era vago. E eu fiquei uns 3 meses naquele apartamento até encontrar um aluguel para me mudar, um aluguel que tivesse um preço que eu pudesse pagar. Sim. E aí, você chegou aqui, você não podia trabalhar teoricamente, né? Na faculdade, como undergraduate e full time, eu podia ter um estágio. Então eu podia ter estágio remunerado. Então eu tirei meu Social Security, ele dizia que eu não podia trabalhar, mas eu podia ter um estágio remunerado até um certo valor e trabalhando uma certa quantidade de horas por dia. Não podia trabalhar 40 horas por Não, semana? não. Certo, e aí? Aí então eu, primeiro de tudo, né, quando eu me mudei, então eu tive que ficar morando de favor na casa de uma pessoa, desconfortável, procurando emprego, porque meu pai, ele falou assim, ó, eu tinha uma grana que eu juntei para pagar a faculdade, meu pai falou, ó, eu posso te ajudar com X por mês, então eu ainda precisava, olha que legal, um hidroavião. Aham. Nossa, essa ia ser uma foto legal, né? Ah, vai aparecer no vídeo, olha só. Ele vai pousar. Ele pousa lá pertinho do... Você nunca viu pousar? Perto lá do Queensboro Bridge. Uhum. Tem um lugar lá que ele pousa. Olha lá, tá pousando. Legal, enfim. Eu precisava trabalhar, eu precisava arrumar um emprego porque eu tinha um valor X por mês que daria para pagar um aluguel, talvez. Eu precisava pagar minhas coisas também, precisava pagar comida, precisava pagar telefone, precisava pagar coisas. Então eu estava nesse começo, vindo para cá, muito nervosa, porque é tudo muito novo, já tem que lidar com essa questão emocional de ter largado tudo lá no Brasil, sem saber onde eu estava indo morar, sem saber se eu ia conseguir emprego, então eu estava bem tensa e aos poucos as coisas foram se ajeitando. Então depois de 3 meses eu consegui achar um apartamento, consegui achar um emprego, então eu também tive ajuda, eu tenho essa questão do privilégio porque eu tinha o David aqui. Então o David tem amigos, ele tem família, então ok, eu posso trabalhar como estágio? Eu consegui um estágio com indicação do David, conseguiu me arrumar um estágio. Se ele não estivesse aqui, sim, eu não ia conseguir. Porque você não ia ter ninguém dentro. Uhum. E qual que era o trabalho? Eu trabalhava numa empresa de mail order, que é como se fosse agora trabalhar na Amazon. Então, mas na época era eBay. Então a pessoa vendia eletrônicos no eBay, eu postava a descrição, fazia o listing, atendia telefone. O apartamento que eu aluguei, ele estava meio vazio também, não tinha móveis. Então
eu tinha a grana do meu pai que não pagava todo o aluguel, pagava parte do aluguel. Meu aluguel era, na época, $700 por mês. Você tinha um apartamento inteiro? Era um basement, né, que era aquela parte de baixo. Mal tinha janela, é um porão. Sim. Mal tinha janela, meu banheiro não tinha janela. Meu banheiro, assim, se eu fechava a porta, já ocupava todo o banheiro. Então, era um negócio bem pequenininho, mas pouco a pouco... Era meu. Dormia no chão, a primeira coisa que eu comprei foi um colchão. Eu não tinha mesa de cabeceira por muito tempo, coloquei uma canga em cima de uma caixa de papelão, essa era a minha cabeceira por muito tempo. E eu tava feliz. Aí o dinheiro do meu pai pagava o aluguel, quase todo o aluguel, ainda faltava um pouquinho. Aí eu tinha um trabalho que pagar minhas comidas, minhas contas, e eu ia economizando todo mês um pouquinho para comprar um sofá. Então demorava 3 meses, comprava um sofá, aí outros 2 meses comprava mesa com cadeira para comer. E foi assim, devagarinho foi indo. Foi o ano que eu fui mais pobre na minha vida, mas mais feliz, porque eu estava me sentindo adulta. Tudo que pertencia àquele apartamento, eu que comprei, eu que coloquei lá dentro. Era meu, era tudo meu. E eu era livre, virei uma adulta. Quantos anos você tinha nessa época? Naquela época eu tinha 25 anos. Tá, e aí você fez mais de um ano ou você ficou só num ano na faculdade? Então, aí eu cheguei em Nova York, em fevereiro de 2001. Assim que eu coloquei meus pés em Nova York, eu chamei o David. Falei, David, é o seguinte, estamos 4 anos nessa... Não, era 5 anos. Estamos 5 anos nessa lenga-lenga. Já tinha sido 5 anos você encontrou ele na balada e etc. 5 anos. Já fiz de tudo para estar aqui. Já estudei, já torrei toda a minha grana vindo e voltando para Nova York. Já tentei arrumar emprego. Agora entrei numa faculdade que eu nem queria fazer, só para conseguir ter um visto para estar aqui, para ver se era isso que eu quero mesmo. Então, seguinte, hoje é fevereiro, você tem até dia 31 de dezembro de 2001, 11h59 da noite, para me pedir em casamento. Porque chega, não dá mais, eu não tenho mais grana para alimentar esse relacionamento e não dá, já fiz tudo que eu tinha para fazer, agora é com você, agora é com você. A gente não morava juntos, mas ele às vezes vinha em casa e tal. Então vocês já conviviam há muito tempo já? Sim. E aí, ele pediu? Quanto tempo depois? Olha, ele foi sacana. Porque assim, toda coisa que acontecia, eu pensava que ele ia me pedir em casamento. Então, meu aniversário, agora vai! Não, meu aniversário é em junho, não foi. Agora, nosso aniversário que a gente tá juntos, agora vai! Não foi. Então ele foi esperando, ele me pediu em casamento em outubro. Tá, então demorou uns 6, 7 meses. Demorou uns 6, 7 meses. E como foi? Conta pra gente. Bom, ele me pediu um dia depois do nosso aniversário de namoro. O aniversário de namoro é o dia que a gente se conheceu pela primeira vez. Sim. Então, no dia que a gente se conheceu pela primeira vez, ele me levou para um restaurante super chique, me levou para um show da Broadway, era um negócio assim, eu já fui toda arrumada, certeza, quando a gente foi no restaurante, certeza que é agora que ele vai me pedir. Ele foi tão sacana, porque na hora da sobremesa ele me deu uma caixinha, e aí eu fui abrir a caixinha, certeza que era anel e tal, era um brinco, ele fez de propósito, sabe, porque ele sabia, nossa, eu chorei tanto. Nessa noite eu chorei tanto, eu falei, nossa, eu vou voltar, eu não vou esperar nem dezembro, ele tá brincando com meus sentimentos, não vai dar mais, eu não tenho mais forças. E aí no dia seguinte eu fui pra faculdade, e aí eu tinha que, ele falou, não, você tem que voltar pra casa, porque eu iria direto pro trabalho. Então, você tem que voltar para casa porque a gente tem uma festa, sei lá o que você precisa ir. Eu já falei com o teu chefe, ele te deu livre, você vai ter que voltar para casa. Voltei para casa. Quando eu chego em casa,
tá cheinho de pétala de rosas no chão. E aí ele me pediu em casamento. E aí ele falou, e agora ajeita suas malas aí, porque a gente vai pro Brasil, que a gente vai comemorar esse que eu te pedi em casamento, a gente vai comemorar com a tua família. Eu falei, como assim? Mas eu tenho meu trabalho, sei lá o quê. Não, já tá todo mundo sabendo, pá. E a gente foi pro Brasil, e aí teve um noivado lá, e a gente casou no civil em dezembro de 2001. Vocês casaram no Brasil? A gente casou no civil aqui em dezembro de 2001 e a gente casou no religioso lá em fevereiro de 2002. E aí, 2002? Disso, 2002. Depois disso você conseguiu dar uma respirada? Depois disso, bom, aí eu entrei no processo do Green Card, né? Sim. Que demora um ano. Então, assim, depois disso é um ano sem poder ir pro Brasil. O processo do Green Card também é estressante. A gente tem que mandar um monte de documentação, a gente também fica esperando, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí tem que juntar documentação, tem que juntar foto de casamento, tem que juntar e-mail. Então, eu peguei um advogado, porque eu fiquei, sabe, nada pode dar errado, gastei os tubos com advogado. Gente, não recomendo, tá? Não precisa de advogado, não. Acho que precisa de um advogado se assim, se você tá casado com uma pessoa que as pessoas vão desconfiar que, né? Mas se são dois jovens e tal, acho que não existe a necessidade de contratar um advogado. Tem as fichas para preencher, preenche tudo direitinho, pega suas provas de casamento, pronto. Como foi a entrevista? Você teve entrevista naquela época? Tive entrevista, fiquei muito tensa para a entrevista, juntei todas as coisas, juntei um monte de e-mail, imprimi um milhão de e-mails, né? Porque o advogado mandou imprimir e-mail, levar foto. Então eu levei uma mala cheia de provas, de coisas e tal. E aí o cara me entrevistou, tava lá eu, o David, aí ele perguntou quanto tempo que a gente se conhece, umas perguntas meio básicas. E ele falou, tá bom, tá aprovado. Eu falei, nem precisou olhar nada, né? Eu falei, pera, e as minhas fotos e os e-mails? Não, tudo bem, vocês são bonitinhos, vocês são fofinhos, tá tudo certo. Eu falei, não. Sabe quanto tempo demorou pra juntar essas provas? Agora você vai ver. Você vai ver eu casando, ó aqui minha mãe. Nossa, é verdade. Mas e aí, depois disso, demorou quanto demora? Geralmente um ano, né? Demorou um ano. Eu acho que é difícil, né, também você tá... Agora com a pandemia a gente percebeu que, ok, a gente pode ficar 2 anos sem ver nossa família e tal, mas naquela época, um ano longe dos meus pais e saber que eu não podia sair do país, ele deixa a gente meio tenso, né? Eu tava meio tensa que não podia sair, e se acontecer alguma coisa, eu tô presa aqui. É uma sensação, né, de você ficar preso num lugar até sair aquele papel. Mas quando saiu, me deu uma alegria muito grande. E também eu podia trabalhar, né? Trabalhar tranquilamente, em qualquer lugar que eu quisesse. Seu permit saiu, né? Foi trabalhar. E aí você correu atrás de um trabalho no banco? Alguma coisa como você fazia lá no Brasil? Eu acabei não indo atrás de um trabalho no banco. Eu acabei trabalhando, tive uma oferta para trabalhar com a família do David. Sim. E eu trabalhei eu era office manager, eu trabalhava com administração de empresas, né? Mas eu tinha um salário bom, então eu ficava naquele emprego realmente por causa do salário, para poder estar pagando confortavelmente o aluguel e minhas contas, então eu escolhi realmente por causa do salário. Sim. E aí você não morava mais naquele Morava. Morava ainda no basement? Uhum. Tá. Eu morei naquele basement por um ano depois de casada. O David veio morar comigo lá, até a gente encontrar um lugar para morar. Sim. Tá, depois aí, o que mudou para você depois de ter o Green Card? Mudou muita coisa no seu, tipo no core mesmo, no dia a dia? Mudou alguma coisa? Você se sentia mais feliz por ter um Green Card? Mudou muito depois que eu recebi o Green Card. Eu me senti... Eu nunca me senti pertencendo aqui a Nova York sem a documentação. Então, eu ficava tudo assim... Não conseguia trabalhar onde eu queria antes, eu não tinha muita escolha de onde eu podia trabalhar ou não. Eu tinha que estar pagando alguma coisa, que na época era faculdade, para poder estar trabalhando, né? Então, assim, eu não podia ser livre sem o Green Card, eu não podia...
essa realmente desfrutado que esse lugar tem para oferecer, né? a gente não, o green card, a principal, eu acho que acho que todo imigrante quando recebe o green card, acho que a principal alegria que você tem ao receber o green card é você ter o social security, é você ter aquele número que você, tipo um RG, onde você pode trabalhar onde você quiser e ter seus direitos trabalhistas. É muito difícil você conseguir pagar suas contas sem esse papel. Muito difícil. E como foi a sua integração à cultura americana? Quais foram as suas dificuldades, primeiramente, porque é muito difícil você, como uma brasileira, sim, do nada, depois dos seus 25 anos, se mudar e se integrar à família do seu marido e começar a viver com eles lá. Como que foi isso? Você estranhou? Foi bem diferente me acostumar com a cultura americana. Eles são muito diferentes da gente. Eles são muito secos e não sentia muito, foi muito difícil para mim fazer amigas. Ninguém perguntava muita coisa, então o David me apresentava para as pessoas nas festas e as meninas não engajavam comigo. Falavam, ela é do Brasil, ela é minha namorada do Brasil, ou ela é minha mulher, ela é do Brasil. Aí as pessoas, legal, prazer. Você não tem interesse em saber, e aí, quando você mudou para cá, como é que é viver aqui? Muito poucas pessoas tinham interesse em saber da minha vida. Então foi bem solitário para mim, eu dependia muito do David, eu me grudei muito no David. E também eu acho que tem uma coisa também, em relação à amizade, né? Quando você tem seus amigos de infância, você vai na escola, você tem coisas que você tem em comum. Então, o pessoal que mora no teu bairro, ou o pessoal que vai na mesma escola que você, então vocês crescem juntos. Então, é uma coisa que vem naturalmente. Quando você vem para um outro país, sem amigos, você tem que ir atrás. Tipo, meio que implorar, às vezes, pela amizade dos outros, né? Você tem que ir atrás. E eu já tinha 25 anos, sabe? Agora eu vou ter que me esforçar para fazer amigo. Me dá teu telefone. É difícil, muito difícil. Tá, pode continuar. Bom, então eu estava casada com meu green card, trabalhando. 2 anos depois, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu já não estava mais trabalhando com a família do meu marido, porque ele trabalhava no mesmo lugar também, a gente ficava brigando, então eu fui para outro lugar, outra empresa de mail order, de novo, de eBay e tal. E aí eu engravidei, e quando eu engravidei foi bem difícil, porque meu chefe não deixava direito eu ir no médico, ele ficava, de novo você vai tirar, sei lá. Então eu me senti muito desconfortável em ter que ficar pedindo as coisas para ele. E eu saí do emprego e aí tive meu filho e foi muito difícil ter criança sozinha, muito difícil, sem meus pais, sem ajuda. Isso em qual quesito você diz? É muito difícil no sentido emocional, de estar sozinha e a culpa, sabe, de perceber, meus pais não vão estar crescendo junto com meus filhos, então é uma culpa muito grande que você carrega. E também é difícil porque eu não sabia fazer nada, não sabia trocar uma fralda, eu tive que aprender lendo livro como que trocava uma fralda, que comidinha que a criança ia comer, que idade que ela estava, tudo sozinha. Meu marido... A família dele te ajudava? Não. Não, a família dele não ajudava. Ia lá para vocês terem um rolê de sexta-noite, alguém cuidava da criança? Nada. Eu ganhei de presente, quando eu tive meu primeiro filho, uma babá por 2 semanas. Esse foi meu presente. Graças a Deus, porque é ela que me ensinou como é que eu troco fralda, como é que eu lavo a roupinha. Você quer colocar isso? Deixa eu colocar. Aqui. Eu não tô com tanto frio, mas eu vou colocar. Foi aprendendo as coisas sozinhas e eu não tinha ajuda, nem da família dele e nem, acho que também depende do marido também. Tem alguns maridos que são mais
que se envolvem mais, que trocam fralda, né, que acordam no meio da noite para dar de mamar, né, dar mamadeira, não dá de mamar. Mas tem maridos que se envolvem mais e tem maridos que se envolvem menos. E, então, assim, a minha experiência é com uma família que se envolve menos. Provavelmente vai ter pessoas que vão estar escutando o vídeo e não vão se identificar, porque, meu marido ajuda pra caramba, então é diferente. Mas pra mim foi muito difícil, porque eu basicamente tive que fazer tudo sozinha. Sim. E você tinha amigas nessa época aqui? Eu tinha muito poucas amigas. Tipo, outras amigas que tinham filhos, por exemplo? Eu tinha algumas amigas com filhos pequenos. Eu tive que entrar num grupo de carteado. Não sei o que é isso. Para jogar tranca. Entendi. Eu entrei num grupo, uma menina me ligou, ela sabia que eu era do Brasil e que eu não tinha muitos amigos, então ela me chamou para participar de um grupo de carteado. Então, uma vez por semana, a gente ia se juntar para jogar tranca na casa de alguém. Então, nisso eu formei um pequeno círculo de amizades. É completamente contra a minha... Eu sempre fui uma pessoa assim, eu trabalho desde os 14 anos, então para mim não era muito natural eu não estar trabalhando e aí passar a tarde jogando carteado. Tipo, mas eu tive... Foi uma das coisas que eu tive que fazer porque eu precisava ter amigas aqui. Então, essas pessoas, elas são minhas amigas até hoje, então não jogo mais carteado, mas elas formaram uma base de amizade que foi muito importante para mim. Aí depois depois disso eu tive mais uma filha, logo em seguida, então 16 meses depois eu tive a Nancy. Eram quase gêmeos e foi muito puxado. Então foi a mesma época, assim? Foi a mesma época, foi muito puxado. E aí depois eu dei um tempinho até ter o menorzinho. O menorzinho meu marido teve meio que me implorar para eu ter, porque eu já estava cansada. Aí eu acabei tendo, eu falei assim, eu vou tentar um mês. Se eu engravidar, engravidei, se não, não. Porque eu estava cansada realmente, tinha um menino, uma menina, eu estava bem. Mas aí eu engravidei logo de cara. Eu falei, vou dar um mês. E deu. E aí eu tenho 3 e graças a Deus que veio o pequeno também, porque ele é maravilhoso. Ainda bem que foi um presentão que eu recebi com o pequeno vindo. Então ainda bem que eu acabei engravidando. Quantos anos ele tem? 11. Ele tem 11 e o meu mais velho tem 17 e a minha filha tem 15. Quando eu tive o terceiro foi mais fácil, porque eu já estava acostumada já como era ter as crianças, os mais velhos também já estavam na escolinha, então foi bem mais fácil. Tive que ficar 10 anos sem trabalhar, criando 10 anos sem trabalhar, não tinha condições de voltar para um trabalho e eu ficava sempre lembrando aquele chefe que não deixava eu sair para ir no médico. Você imagina se eu tô com 3 crianças, se me ligam da escola que o menino tá com febre, eu preciso levar ele no médico ou alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar para alguém? Eu tenho essa responsabilidade e estava tudo nas minhas costas. Então, mas eu estava muito frustrada, porque eu sempre trabalhei. Eu fui uma pessoa que sempre trabalhou. Então, ficar em casa esquentando barriga no fogão não era o tipo de vida que eu queria ter. Eu precisava pensar em alguma coisa, algum trabalho. Quando eles começaram a crescer, né, o menor começou a ir para a escolinha. Agora eu estou com esse tempo livre, que os 3 estão na escola. Eu quero começar a pensar em alguma coisa para fazer. Mas eu não queria trabalhar mais para alguém. Eu queria ter o meu próprio negócio. Nessa época, tinha surgido o Instagram. 2013, justamente nessa época. 2013 tinha surgido o Instagram e eu tinha percebido que tinha algumas meninas do bairro que tinham negócios no Instagram. Elas vendiam coisas do basement delas lá Meninas, você diz brasileiras ou... Gringas. Meninas gringas do meu bairro vendendo coisas que elas faziam em casa. Então elas vendiam bolo, ou elas vendiam roupa, tinham alguma coisinha de roupa para criança, ou enfim. Então elas faziam um pequeno comércio dentro de casa e vendiam online, que eu achei que era muito interessante. Então eu criei no começo um negócio de personalizar camisetas. Certo.
Então eu comecei a cortar camiseta, passava cloro nas camisetas, eu fazia umas camisetas meio diferentonas. E... Vendeu? Não vendi nenhuma. Destruí todas as minhas camisetas. Não vendi nenhuma. E pra piorar, teve uma época que tinha uma menina que fazia aula de Arts and Crafts, né? Que era a aula de coisinhas assim para crianças, artesanato para as crianças. E aí ela falou, vamos fazer uma collab. Você vai desbotar umas camisetas e a gente vai cortar as tirinhas, a gente vai fazer umas pulseirinhas de tirinhas e eu vou colocar uns charmes, assim, uns penduricalhos nessas pulseiras. Sim. E aí, então vai ser uma collab. Ok, beleza. Então eu lá fui desbotar as blusas, cortei com a tesoura, entreguei as tiras de trapo para a menina. E nisso tinha uma outra menina que trabalhava com joias, amiga, ela era mulher do amigo do David. Ela tinha um negócio assim bem estabelecido na internet. Ela tinha umas pulseiras de couro e os penduricalhos eram de ouro, eram uns negócios assim super caros, super bacanas. E aí ela veio tirar satisfação comigo que eu estava copiando ela. Ela falou, você está me copiando, você está fazendo as tiras iguais às minhas. Gente, eram umas tiras, uns trapos desbotados com uma tira que eu comprei lá a menina comprou os penduricalhos em Midtown por $1. Ela estava comparando com as joias dela. Enfim, ficou uma situação muito chata. Falei, quer saber? Não estou vendendo nada dessas camisetas. Fiz uma collab aí, achei que ia ser super bacana. Levei um chega pra lá da menina. Eu não quero mais saber de nada que seja dessa comunidade gringa. Eu preciso ir para o mercado brasileiro. Eu sou brasileira. O que eu posso oferecer para o mercado brasileiro, sendo brasileira, para vender? Eu não sabia ainda o que, mas aí eu criei o Instagram newyorkina de Nova York. Falando da minha vida, no começo eu falava também alguma moda diferente, ou que eu estava vendo na televisão, era meio um blogzinho mesmo. E aí nisso começou a chegar as pessoas, começavam a pedir dicas do que fazer na cidade, eu comecei a mudar meio o foco do Instagram, comecei a fazer mais um Instagram de dicas. Eu comecei a pensar como é que eu posso monetizar isso, né? Que eu posso fazer? Aí eu vi que tinha algumas meninas que já faziam roteiros personalizados. Falei, ok, eu posso fazer roteiro personalizado, mas eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a outra, que a outra veio me xingar, sei lá o quê. Eu não conheço essas meninas, mas eu não quero fazer a mesma coisa que elas estão fazendo. Eu preciso mudar alguma coisa. Então eu comecei a pesquisar como elas estavam fazendo os roteiros. Eu vi que os roteiros dela, naquela época, eram para um público mais classe A. Era mais um artigo de luxo. O que eu resolvi fazer? Deixa eu tentar fazer um roteiro personalizado para uma galera que não precisa pegar um motorista para se locomover. Não para essa galera, para uma galera que vai pegar metrô para ir de um lugar para o outro. Ela precisa de ajuda com como ir do ponto A para o ponto B. Não é um artigo de luxo, muito pelo contrário. É uma necessidade, é um auxílio para a pessoa ter essa autonomia para estar passeando por Nova York. Eu fazia assim, eu entrevistava a pessoa, queria saber o que a pessoa, o que ela quer e tal, monto o dia a dia da pessoa, o que ela vai fazer todo dia e dou passo a passo de metrô. Você vai sair do hotel, você vai virar à esquerda, você vai andar 2 quadras, você vai entrar no metrô F. Bem detalhadinho mesmo. Comecei a fazer isso. No começo foi difícil, porque no começo as pessoas não sabiam o que era um roteiro personalizado. Então isso foi em 2015. Hoje é bem mais comum, tem bastante gente fazendo roteiros, mas naquela época não tinha. Então eu ficava bastante tempo tentando explicar para as pessoas o que era um roteiro, porque as pessoas falavam, mas... precisavam, né? E elas também perguntavam, mas você vai passear comigo quantas horas? Eu falei, não, você não está entendendo, eu não vou passear.
Então, eu tinha que explicar o que era o meu trabalho. Mas pouco a pouco ele foi tomando forma e as pessoas foram espalhando umas para as outras, então ele acabou... Sim, acabou tendo um bom reconhecimento. Um bom reconhecimento. Eu estava fazendo meus roteiros e aí eu tive um convite para participar de um tour em grupo da Grande Maçã, do Jaime. E ele falou, Paty, ó, você faz roteiros, eu quero que você venha no meu tour para você ver como é que é, ver se você gosta para recomendar, se você gostar para os seus clientes. Tour, fiz o passeio e foi a primeira vez que eu vejo assim um passeio em grupo em português com outros brasileiros e eu achei muito legal isso. Então eu falei, nossa, Jaime, achei muito legal. Eu quero fazer um tour aqui no Brooklyn, porque eu moro no Brooklyn, sempre morei no Brooklyn. Eu quero fazer uma coisa aqui no Brooklyn também, em grupo e tal. Ele me deu o maior apoio e eu fiquei assim, 2 anos nesse banho-maria. Vou fazer, hein? Vou fazer o tour. Ele, tá bom. Vou fazer. Ele, e aí, quando você vai fazer teu tour? Eu falei, vou fazer. Por quê? Porque qual que era o meu medo de fazer o tour? Quando eu trabalhava com os roteiros, eu ainda estava sempre em casa. Entendi. O tour era você e o turista, né? Você andando na rua. Eu andando na rua. E como é que eu posso dar essa responsabilidade de eu fazer toda quarta-feira, por exemplo, o tour, e meus filhos? E se nessa quarta-feira meu filho ficar doente? Então, eu sempre tenho esse trauma das crianças. Então, eu ficava assim, vou fazer, hein? Vou fazer. Porque eu fazia, assim, alguns passeios. Alguns clientes falavam assim, não, me leva para passear no Brooklyn que eu vou me perder. Então, eu já fazia uns passeios que eu levava meus clientes para o Brooklyn. Uma leve experiência já. Já tinha experiência. E aí eu fiquei nesse banho-maria, vou fazer. Aí o Jaime falou, olha, e aí? Um dia ele virou para mim e falou assim, e aí, você vai fazer teu tour no Brooklyn? Eu falei, vou fazer em julho vou fazer e tal. Eu falei, olha, é o seguinte, Patrícia, se você não fizer teu tour no Brooklyn, eu vou fazer. Tá bom, tô fazendo. No mês seguinte, meu tour estava pronto. E aí eu comecei a fazer tours em grupo aqui pelo Brooklyn, tours guiados. E eu acho que deu uma boa virada também, eu comecei a ter um alcance maior, mais pessoas começaram a conhecer meu trabalho. E aí começaram a ver as diferentes coisas também que eu poderia oferecer para o turista aqui em Nova York. Não existe uma conexão parecida com a comunidade americana e a conexão não é a mesma. Mesmo você falando inglês, né? Mesmo eu falando inglês, eu já fiz tour para gringo. Não é a mesma não gosto, eu não faço tour para gringo. Mas por que você não faz tour para gringo agora que teve a pandemia? Coloca aí na internet, no Google, no Experiences da Airbnb, coloca tour para gringo. Não quero tour para gringo, eu quero brasileiro, eles são a minha conexão com o Brasil. É como eu mato minha saudade. As minhas piadas, os gringos não entendem, eles não sabem. Então, como é que foi com a pandemia? Então a gente foi em março, né? E eu tinha alguns tours programados. Meu último tour, se não me engano, foi dia 9 de março. Já nesse tour, eu já estava tensa. Eu já coloquei a máscara, já estava com histórias de... Não tinha fechado a cidade ainda, mas estava naquele... quase para fechar. Eu coloquei a máscara no metrô, eu era a única de máscara no metrô, dia 9 de março, ninguém usava máscara, e todo mundo me olhava que nem um ET. Eu me deu dor de cabeça fazendo aquele tour, eu fiquei o tour inteiro tensa. Sim. E aí eu falei, esse vai ser meu último tour. Voltei pra casa, eu falei, esse vai ser meu último tour, e aí 2 dias depois começou a fechar. E aí o que aconteceu? Primeiro eu fiquei assim, bem positiva, isso aqui vai durar pouquinho, não estava em negação, isso aqui vai durar pouquinho, não vai durar muito não, e eu estava muito ocupada nas primeiras semanas, porque tinha cliente com roteiro em aberto, pessoas tendo que cancelar show da Broadway, então teve vários cancelamentos, então fiquei muitas semanas ocupada solucionando pepino. Então eu fiquei 1 mês solucionando pepino, vendo show de Broadway, vendo tudo isso, tudo que estava agendado, que eu tinha que desagendar, devolver, ver como não devolver, e empresa de helicóptero que não devolvia, a empresa daquilo que não devolvia. Então estava lidando com tudo aquilo. E aí depois que esse mês passou, aí foi
o período que eu comecei a ver que as coisas iam demorar um pouquinho, fiquei meio mal. Aí eu fiquei meio mal. Eu fiquei meio paralisada. O que eu faço, meu Deus do céu? Você estava postando conteúdo nessa época? Eu estava postando conteúdo ainda, mas eu estava ainda meio confusa no que eu vou postar. O que eu tô postando, né? Pra quem que eu tô postando? O que eu tô postando? Eu comecei a postar um pouquinho de receita e eu comecei a perceber que muita gente estava assistindo meu conteúdo. Então, assim, eu continuei com crescimento na minha conta. Também lembro que antes, no começo da pandemia, eu assistia muito o Instagram do pessoal que estava na China, porque a China estava na frente. Uhum. Então o pessoal no Brasil falava, os Estados Unidos fechou antes que a gente. Então e aí começou aquelas coisas, né, de hospitais lotados e ambulância o tempo inteiro. Então foi um período muito difícil, muito. Ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, tem essas pessoas me assistindo no Instagram e eu preciso criar um plano. Eu preciso criar um plano e eu não posso deixar essas pessoas entrarem na deprê comigo. Então eu não posso ficar deprê. Então eu vou ter que inventar alguma coisa. Então eu levantei do sofá e eu me ajeitava. Todo dia passava maquiagem e ajeitava o cabelo. Falava, ó, gente, vocês estão em casa, mas a gente tem que se ajeitar. Se a gente não se ajeitar, a gente vai ficar no sofá chorando. Então eu comecei a trazer mais ou menos o meu lado mais pessoal. Sim. Fiz o YouTube um tempinho no comecinho para falar como eu vim parar em Nova York. Você fez alguns episódios? Fiz alguns episódios de como eu vim parar, então é um pouquinho mais detalhado do que eu tô falando aqui, mas são essas histórias, basicamente. E eu pensei, ok, eu vou passar esse período assim, aí vai ser julho eu vou passar as férias com os meus filhos. Eu comecei a me conectar mais com os meus filhos, eu sentia que eu trabalhava muito e eu largava muito eles. Não largava porque eu estava em casa, mas eu ficava o tempo inteiro no computador, sempre trabalhando, então eu me conectei mais com a minha família. E eu pensei, setembro as coisas vão voltar. Então eu ia colocando assim, setembro as coisas vão voltar. Eu ia colocando, setembro vai voltar, depois novembro vai voltar. Eu sempre ia colocando, né, os prazos e o negócio não voltava. Então eu comecei a fazer alguns projetos. Então eu fiz um áudio tour. Eu tenho um áudio tour que é via GPS. Depois eu comecei a estudar marketing digital. Então eu comecei a estudar, fazer cursos, estudar coisas, fazer projetos. Será que eu estou postando a coisa certa? Estou meio confusa. E será que como é que eu volto depois? Eu tá falando receita? Será que é nada a ver por receita? Eu fiquei meio confusa, porque tudo que eu sempre fiz, né, eu não sabia mais, tudo estava mudando. Fiquei bem envolvida nessa coisa de marketing digital a partir de novembro do ano passado. Até dei um certo tempo assessoria de Instagram. Eu tive uma sócia em Londres e a gente deu algumas mentorias de Instagram para algumas pessoas. E aí eu falei, eu gostei dessa história de curso. Eu acho que curso digital é uma coisa interessante. O que eu poderia estar ensinando para as pessoas nesse período que eu sei fazer e formar meu próprio curso. E aí eu criei um curso de roteiro, né, de planejamento de viagem, mas basicamente ensinando as pessoas também a fazer o roteiro de viagem delas. Fazerem elas mesmas, porque eu estava sentindo que mesmo antes da pandemia, eu estava sobrecarregada. Eu estava trabalhando no meu limite, das 6 da manhã até 11 horas da noite, e sozinha. E eu cheguei no meu limite do que eu podia ganhar por ano, porque eu estava trabalhando no meu máximo. Meu tempo estava esgotado, mas eu não estava ganhando o suficiente pela quantidade de trabalho. Eu preciso escalar. E aí o curso de planejamento é uma escala onde quem está lá no Brasil ou quem quiser contratar roteiro vai saber fazer o próprio roteiro. E eu não preciso mais vender roteiro, eu posso vender uma assessoria, que é muito mais barata e a pessoa pode fazer o próprio roteiro, já sabe se virar, já sabe fazer as coisas, porque um roteiro demanda muito tempo. E simplesmente eu vou estar
lapidando o roteiro dessa pessoa. Ó, aqui, isso aqui, esse dia não tá legal, aquele dia é melhor. Que é uma maneira de escalar Sem com os meus, investir muito tempo, né? com meus próprios clientes também. Eles próprios vão aprender uma coisa que é para qualquer viagem e eu posso atender mais gente numa quantidade menor de tempo. Ela vai abrir as fronteiras agora. Como que tá? Como você está se sentindo a respeito disso? Tá positiva? Eu estou positiva em relação ao fim da pandemia, ao mesmo tempo um pouquinho receosa. Eu acho que existem ainda, eu acho que as pessoas estão muito animadas com a volta da reabertura. Aqui, quando a gente falou sobre a reabertura, muita gente que tinha as viagens em aberto estão voltando com os planos aí de voltar. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda precisa ter um pouquinho de cautela, porque algumas coisas ainda estão devagarzinho, não estão resolvidas. Então, principalmente, eu acho que, não pelo fato que a viagem não tá boa, ou Nova York morreu, nada disso, mas tudo vai levar um pouquinho mais de tempo. Tem que alinhar as expectativas de como a gente viajava antes, de como a gente viaja agora. Então, fazer voos com muitas escalas talvez pode ser um problema. Às vezes algum show pode ser cancelado por causa de Covid. A gente teve Aladdin foi cancelado porque o elenco pegou Covid. Esses são pequenos empecilhos que provavelmente não vão acontecer, é difícil de acontecer, mas que as pessoas devem estar preparadas e não ficarem tão frustradas caso as coisas não aconteçam 100% como elas imaginam. Bom, se eu pudesse dar um conselho para as mulheres querendo vir para cá, eu até tinha dado um conselho para uma amiga minha que queria vir para cá, ela veio para cá, acabou casando com um gringo e agora ela voltou para o Brasil. Ela não me escutou na época. É muito difícil a escolha de abandonar a sua família. Você vai estar abandonando a sua família. É um preço muito alto que você vai estar pagando por isso. Então você tem que ter certeza absoluta que é isso mesmo que você quer, que você vai estar privando os seus pais e seus filhos de terem um contato com a família no Brasil. E eu comparo a minha infância no Brasil e a infância dos meus filhos aqui, e eu vejo que apesar deles viverem num país que é mais seguro, que aqui tem mais oportunidades, então você tem boas oportunidades de empreender, então isso é uma verdade. Acho que se você tem uma força de vontade e você tem uma boa ética de trabalho, você consegue ter empreender legal aqui nos Estados Unidos, e um pouquinho de criatividade também. Apesar disso, eu acho que a minha infância no Brasil foi mais rica, ela foi mais simples, mas o relacionamento que eu tinha com os meus avós, as memórias que eu tinha, um calor que a gente não tem aqui. Então você vai estar abrindo mão de um estilo de vida. De um estilo de vida. Os relacionamentos, eles são diferentes e isso afeta meus filhos. Todo ano eu tinha feito uma promessa para os meus pais que todo ano eu ia ir para o Brasil. Os únicos anos que eu não fui foram os últimos 2 anos que eu não fui, né, para o Brasil. Agora meus pais se mudaram do Brasil, eles imigraram para Israel. Mas meus filhos antecipavam todo ano aquelas férias, eram períodos maravilhosos da vida deles, porque eles não tinham esse tipo de relacionamento com avós e primos da mesma maneira que eles tinham no Brasil. É muito diferente. Sim. E seus filhos falam português? Como que é o contato deles com os avós? Meus filhos falam pouco português, eles não falam muito. Foi difícil no começo, quando eles estavam na escola, eles não estavam conseguindo acompanhar muito bem, então no começo eu falava português com eles. Eu acabei desistindo, sou bastante julgada por causa disso. Eu falei, como assim seus filhos não falam português? Você não tem
você está escondendo a tua herança. Eu falei, não estou escondendo minha herança, meus filhos amam o Brasil, eles amam a cultura brasileira, amam estar lá, pedem para voltar. E eu imagino que o português seja minoria para eles, né? É muito difícil, principalmente se, como meu marido fala inglês. Então, tudo na casa estava em inglês e aí eu tinha que manter o português, aí meu marido não entendia. Então, é muito difícil, foi muito difícil para mim manter o português. Deveria ter insistido mais? Provavelmente sim. Eu deveria ter ignorado o que a professora falou, que eles estavam com dificuldade na escola, e ter insistido mais nisso, mas agora ficou meio tarde. Mas eles entendem, quando eu estou falando deles, eles sabem que eu estou falando deles. Gente, acho que é isso. Eu contei, acho que foi uma sessão de terapia aqui. Foi uma sessão de terapia, eu contei basicamente minha vida num nutshell. Queria agradecer ao Patrick mais uma vez pela oportunidade. Enfim, foi muito bom estar compartilhando um pouquinho da minha vida com vocês. Se vocês quiserem, o Patrick que sugeriu, tá? Mas se vocês quiserem eu volto. Se vocês quiserem que eu volte, coloca nos comentários o que vocês gostariam que eu mostrasse, eu falasse, ou contasse para vocês, ou sugerisse. Uma vizinhança, que pode explorar alguma vizinhança com você. Pode ser explorar algum bairro aqui no Brooklyn. Tem o site, meu site é listando o que eu vendo, é o newyorkina.com. Vou deixar aí pra você. Tá, então é isso. Acho que conseguimos finalizar, né? Acho que sim. Obrigada.